primeira vez, aleluia, faço parte da família DETAG, congregava com o pastor Zé Batista, aqui na 11/15 no Penorte, mas agora estou em Águas Lindas com o pastor Jeová e a pastora Daiane. Trago um abraço aos meus pastores, aleluia, glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela vida da irmã Shirley. Foi uma surpresa, não foi? Um presente de Deus. É uma honra lhe conhecer, a senhora e as demais. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a família pastoral desta igreja. Deus abençoe meu amigo particular e pessoal, pastor Hilton, pregador da palavra, viu? Pregador da palavra. E ele mora aqui na Samambaia. Quando eu fiz o convite, então ele se propôs a estar aqui adorando. A gente, vira e mexe, está se encontrando. Aleluia, pois compartilhamos de uma longa amizade. Amém? Abra comigo sua Bíblia, se você pudesse colocar sobre os seus pés. Já vi o Senhor confirmando esta mensagem. Desde segunda-feira, confesso, estava orando e pedindo ao Senhor a mensagem. E quando foi hoje, aleluia, o Senhor me trouxe esta palavra. E quando cheguei aqui orando, pedindo ao Senhor, eu já vi Deus confirmando ela. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 5, apenas o verso 36. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos repetir só a última parte do versículo. Não temas, crê somente. Amém? Aceite adorando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Noite de milagre. Noite aonde o Senhor já começou a falar conosco de uma forma toda especial, de uma forma singular nos louvores. Aleluia. Em cada oportunidade o Senhor já está falando conosco. Ele continuará falando conosco. Aleluia. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu quero falar nessa noite a respeito, como já foi dito, Deus é extraordinário, Ele é maravilhoso, a respeito de posicionamento. Aleluia. Já vi o Senhor confirmando a respeito de posicionamento. Jesus, ele desembarca em Cafarnaum, e sempre que Jesus ele chega em algum lugar, aleluia, ele nunca está sozinho, sempre está consigo, com ele, os seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele desembarca em Cafarnaum, não é diferente. Ele desembarca, seus discípulos juntamente com ele, e segue, aleluia, a ele uma grande multidão. Mas naquela cidade existem duas pessoas que estão passando por problemas e dificuldades singulares. Aleluia, é Jairo. Jairo, ele é um dos príncipes, ou o principal da sinagoga. Jairo é alguém que é ortodoxo, ele é alguém zeloso, ele é alguém que não aceita imitações, ele é alguém da elite, da alta sociedade. Jairo não é, aleluia, um qualquer. Jairo é alguém da alta sociedade, de grande respeito, um homem rico, aleluia, e um homem de muito respeito. Só que na casa, aleluia, de Jairo, está acontecendo
Este lugar aqui agora, aleluia, é a beira do mar. Ele está em Cafarnaum e ele está na Detag 404, operando milagre, aleluia. Mas é necessário que eu venha me posicionar. Não é porque eu conheço o pastor, a pastora, a irmã Shirley, não é porque eu vim ver a pregadora ou o cantor, não. É porque é necessário nos posicionarmos diante dele. E já vai abrir mão de tudo, aleluia, e vai se mostrar. Jeremias 33:3 diz assim: não a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que você deixou na tua casa, como está a tua casa. Mas eu quero dizer que se você se prostrar, se você clamar, aleluia, e principalmente se você levar ele para casa com você, porque não adianta só clamar aqui, não adianta só dar glória aqui, não adianta só dizer que é um crente cristão aqui, é necessário convidar Jesus para casa, é necessário levar a presença de Deus contigo. Quando Jairo se prostra, ele vai falar para o Senhor o que está acontecendo. Aleluia. Ele vai convidar, aleluia, o Senhor para ir na sua casa, porque a sua filha está miseravelmente enferma. Aleluia. E com toda certeza, Jairo é alguém que tinha condições, mas não conseguiu resolver o problema dentro da sua casa. Tem momentos que a gente passa por situações que parecem ser simples, que parece que nós já temos a receita do que fazer e do que não fazer. A menina adoece, aleluia. A Bíblia não diz, mas com certeza já tinha procurado os médicos, já tinha procurado, aleluia, algum recurso, mas ela não melhorava, aleluia. Então ele vai até ao Senhor, e ele se rende, e ele se prostra, e ele clama. Irmãos, nós precisamos entender que a dificuldade é real. O dia mal vem e ele não manda recado, ele simplesmente chega. E quando ele chega, quem sou eu diante da dificuldade? Será que a posição que eu tenho, o cargo que eu tenho, a líder que eu sou, aleluia, ou quem pensa que eu sou, vai me impedir de clamar ao Senhor diante da multidão? Porque tem pessoas orgulhosas, estão passando por dificuldades, tem problema em casa, mas ninguém sabe. Eu conheço uma pessoa e ela descobriu que está com câncer. E a primeira coisa que ela disse: não conte a ninguém. Ela guarda o segredo. Aí eu te pergunto: é pecado pedir oração, irmãos? É pecado pedir socorro? E por que é que muitos de nós morrem ou está morrendo em uma situação podendo pedir socorro? Ai, mas se eu pedir, vão dizer o que a meu respeito? Vão dizer que você precisa de um milagre. Sabe quando ele se prostra e ele clama, a Bíblia diz que automaticamente o Senhor vai com ele para casa. E convidar Jesus para ir para casa tem que ter coragem de deixar ele entrar na casa. Porque aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Aqui nós vestimos a nossa roupinha de crente, pegamos a nossa Bíblia de crente, cantamos louvor do crente, mas em casa quem nós somos? Porque tem pessoas que pensam que ele está só aqui, que cerrou-se as portas, pronto. Jesus foi embora, acabou a história. Não, irmãos. Ele está conosco. E eu não sei o que tu está passando, mas se tu clamar, ele vai contigo. Se tu convidar, ele vai contigo. Se tu chamar, ele vai contigo. Se tu entender que ele é suficiente, ele vai contigo. E na trajetória pode ser que alguma coisa aconteça até ele chegar lá. Aleluia. Jesus está indo com Jairo. Só que no meio do caminho aparece alguém que não estava no contexto histórico.
histórico, ou seja, na agenda humana, quando na casa de Jairo a menina nasce, acontece uma festa. Só que há uma casa que no mesmo tempo em que a casa de Jairo tem festa, essa casa entra em luto. Não porque alguém morreu, mas porque alguém tem que sair da casa. Porque alguém tem que estar fora da sociedade. Não pode ir na sinagoga, não pode estar no meio da família, não pode estar no meio dos amigos. Alguém vai ter que ser, aleluia, excluído do lugar onde vive. E é uma mulher. E essa mulher tem um fluxo de sangue. Então, ao mesmo tempo que nasce a menina que agora está enferma, aleluia, enferma uma mulher que passa 12 anos doente. Aí eu falo com as mulheres do ciclo, de 2, 3, 7 dias, já causam dores terríveis, e algumas têm, muitas dores a ponto de não nem se levantar, enfim. Mas essa mulher tem 12 anos que ela sangra, e quando nós sangramos, nós enfraquecemos, e quando nós não somos bem tratados, nós emagrecemos, definhamos. E aquela mulher me disse que ela era uma mulher de posses, uma mulher que não tinha condições, e ela se cuidou, ela procurou os médicos, ela foi atrás da solução e nada acontecia. A Bíblia diz que antes ela ia pior, ou seja, ela piorava. Mas quando Jesus chega em Cafarnaum, que Jairo corre até Jesus, se prostra em cama, alguém com certeza, aleluia, pela notícia, ela pode ter ouvido que alguém passou e disse: olha, Jesus desembarcou. Eu não sei como ela recebeu a notícia, eu só sei que ela recebeu. E quando ela recebe a notícia, ela tem duas escolhas: ou ela fica num lugar de dor, reclamando, questionando, murmurando, ou ela se posiciona para avançar. Jairo está indo para casa com Jesus, aleluia, mas a mulher ouviu falar que ele ia passar. Ela não estava na agenda, mas ela estava nos planos do Senhor. Então ela se posiciona, e não é uma mulher forte, não é uma mulher saudável, aleluia, mas é alguém que foi tocada pela fé. É alguém que, quando ouviu falar, ela entendeu, imagine, que ela precisava se posicionar. E não adianta nós sabermos o que temos que fazer se nós não fizermos. Nós estamos vendo um tempo e uma geração que sabe tanto e faz tão pouco. Conhece tanto, mas não coloca em prática. Aleluia. Prega tanto, mas não confia. A oratória é perfeita. A exegese, ninguém questiona. Mas eu quero ver se posicionar diante daquilo que está te matando, diante daquilo que está causando dor, que está causando humilhação, vergonha, que está causando, aleluia, sofrimento. Até quando nós estaremos aprisionados, aleluia, em situações que já eram para nós termos saído dela, mas nós não temos coragem de nos posicionarmos? Porque posicionamento exige renúncia. Exige. Quando ela ouviu falar, aleluia, ela se posiciona. E ela vai sair de um lugar de dor. Não sei como ela saiu. Não sei se com muletinhas, não sei se tinha mais alguém, eu não sei. Eu só sei que ela rompeu a dor. Ela rompeu aquilo que a humilhava, aquilo que a separava da sua vida, dos seus entes queridos, aquilo que a aprisionava e a deixava excluída da sociedade. Eu vejo uma mulher toda velha, magra, sem vida, sem corpo, sem saúde. Irmão, por que você sabe disso? Porque, irmãos, eu já passei por um processo muito mais. Não foi com fluxo, mas eu fui desenganada. Eu tive tumor no fígado. E eu era mais amarelo do que qualquer coisa que você esteja vendo aqui. Aleluia. E eu sequei, e eu não conseguia andar sozinha. E a medicina me deu 4 dias de vida. Mas quando
passou 5 dias. Eu estava internada. E eu não morri. Eu disse, tem jeito. Tem jeito. Eu não sei quantos anos você está orando. Tem jeito. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Tem jeito. Eu não sei quem está te humilhando. Tem jeito. Eu não sei quem está te afrontando. Tem jeito. Eu não sei qual a prisão, se ela é física, se ela é espiritual, se ela é emocional, psicológica. Eu não sei, eu sei que tem jeito. Aquela mulher ouviu falar e ela se posicionou. Nós temos ouvido falar, o Senhor falar conosco dia após dia, e até quando nós estaremos confortavelmente acomodados? Até quando nós iremos aceitar, aleluia, que o inimigo das nossas almas, ou a nossa preguiça mesmo, ou a nossa negligência mesmo, nos afaste daquilo que Deus tem para nós. Até quando? Até quando estaremos cheios de desculpas? Mas eu não prego porque a igreja não está cheia, eu não vou porque ninguém me enviou, eu não vou porque minha voz é feia, eu não oro porque Deus não ouve minha oração. Irmãos, até quando nós estaremos posicionados no conforto e não na vontade do Senhor? Aquela mulher ouviu. E quando ela ouviu, irmãos, ela se posiciona. E ela não diz assim, vou lá gritar, vou espernear, vou chamar a atenção dele, porque eu preciso de uma cura. Não, a mesma coisa que Jairo fez. Jairo não chegou lá colocando diante do Senhor: olha, Senhor, eu sou o principal da sinagoga, eu cuido do culto, eu sou bem influente, eu tenho autoridade no meio do povo, eu sou da alta sociedade, então cura minha filha. Não, ele roubou, ele se humilhou, ele se prostrou. Irmãos, não é sobre pressão, não, é sobre humilhação, é sobre rendição. Quando ela ouve, aleluia, ela fala para ela mesma. E eu quero dizer uma coisa: tem momentos, irmãos, na nossa vida que nós somos o nosso próprio incentivo. Somos nós. Tem momentos que nós procuramos alguém para dizer assim: não vai dar certo, e não tem ninguém. Tem momentos que nós procuramos alguém para dizer assim: não, a porta vai abrir, não tem ninguém. Tem momentos que nós pensamos que estamos só. Aleluia. E nós não estamos. Aleluia. Mas tem momentos que nós precisamos ser o nosso próprio incentivo. Ela ouviu e ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar, ele não precisa me ver, ele não precisa saber quem eu sou, ele não precisa saber de onde eu vim, ele não precisa saber do meu histórico, não, ele não precisa saber de nada. Eu tocando nele, eu vou ficar curada, sarada. E aí nós passamos meses, anos, esperando por alguém vir, colocar a mão na nossa cabeça, orar, ministrar, profetizar. Por que nós não nos posicionamos? Por que nós não oramos como deveria? Por que nós não clamamos a Ele? Por que nós estamos tão confortáveis em sempre ter alguém orando por nós, sempre ter alguém profetizando, sempre ter alguém anunciando aquilo que nós estamos cansados de saber que temos que fazer? Porque não é sobre saber o que tem que ser feito, é sobre posicionar-se e fazer o que é necessário ser feito. Lá vem aquela mulher, aleluia, a multidão é grande, tem discípulo, tem tudo, e ela não pode ser vista, porque se ela for vista, eles a expulsam dali. E ela começa, eu acredito, desviar de um, desviar de outro, e ela é fraca, ela não é uma mulher saudável, então ela vem devagar, ela vem por trás. E a Bíblia diz que a multidão aperta Jesus, mas ela vem por trás, silenciosa, quebrantada, cheia de dores, cheia de tristeza, se sentindo fracassada, mas não desistiu, se sentindo abandonada, mas não se rendeu. E ela vem, ela grita um, grita outro, e ela vem devagarinho, a multidão está apertando, aleluia, ela tem que ter cuidado para não ser vista. Mas a Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido, ela nem tocou nele, ela toca na orla do vestido e imediatamente ela sarou. E quando ela toca, irmãos, Jesus
Tem diferença. Se você tocar no seu braço, é suave. Mas se você apertar, vai causar alguma coisa. Ela não apertou. Ela não chegou dizendo, olha, tem 12 anos que eu estou sofrendo. Tem 12 anos que eu não vou na sinagoga, tem 12 anos que eu não vou fora da minha casa, tem 12 anos que isso, que aquilo. Não, ela não apertou, ela. Irmãos, nós precisamos voltar a ter sensibilidade do Espírito Santo e do Espírito do homem. Que é o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós precisamos santificar com a alma e o Espírito. O Espírito precisa estar sensível para ouvir e entender o que o Senhor está falando. Quando ela toca, Jesus para, ela já foi curada. Estancou a hemorragia na hora. E quando Jesus pergunta, aleluia, ela se apresenta. E a Bíblia diz que ela não vem de qualquer jeito. Ela não vem gritando, fazendo escândalo, sou eu fui curada, não. Ela se apresenta, ela se prostra, temendo e conta a ele toda a verdade. Irmãos, sejam sinceros com vocês mesmos, comigo não. Vocês têm contado toda a verdade para o Senhor? Porque uma oração vazia, repetitiva, é uma coisa. Deus abençoa a minha casa, salva meu marido, liberta meu filho, abre a porta, cura não sei quem. Isso é uma coisa. Agora, você contar para ele a verdade que está embutida na situação é outra. E a grande questão é, a maioria de nós não fez isso. A maioria de nós não tem coragem de falar, Senhor, eu estou com raiva de Aninha, e a minha vontade é ter o seu pescoço de Aninha, mas eu não posso, Senhor. Então me ajuda a suportar a Aninha. Nós não falamos isso. Nós não falamos, Senhor, eu não consigo perdoar irmão, eu não suporto irmão, eu não consigo, aleluia, entender, eu não aceito, Senhor, eu não, sabe, nós não falamos essa verdade. Nós não conseguimos falar, Senhor, eu sou um pregador, mas eu sou mentiroso. Eu sou levita, mas eu sou invejoso. Nós não contamos a verdade para ele. E deixa eu dizer uma coisa para nós. Ele não me vê só aqui. Ele me vê antes de chegar aqui. E se ele sabe quem eu sou, por que eu não declaro com os meus lábios quem eu sou? Aleluia a Deus. Eu quero tanto milagre. Eu quero tanta provisão. Eu quero tanta providência. Mas o Senhor olha para mim e vê alguém que tem uma máscara. Que não é verdadeiro, que não é sincero. Que no altar pega, mas não perdoa, não libera perdão, não pede perdão. Alguém que mente. Alguém que dependendo da oportunidade para ir algo que não é seu. Alguém que não tem princípios. Alguém moral. Mas eu quero milagre, eu quero perdão, eu quero perdão. Eu te desafio a você contar para ele toda a verdade. Conta para ele quem você é. Conta, tem coragem? De chegar e falar, Senhor, eu sou uma mentirosa. E eu quero deixar bem claro uma coisa, mentira não é obra da carne, tá? Fruto do Espírito então muito menos. A mentira tem pai, sim ou não? Alguém conhece o pai da mentira? Alguém sabe quem é? Quem é o pai da mentira? Quem é, irmãos? Sim. Aí se eu digo que sou filho de Deus, eu mentira, eu sou filho de quem? Toda a verdade. Conta para ele, toda a verdade. Conta. Irmãos, eu sou muito aberta com Deus. Muito a ponto de, quando eu estou triste, eu falo, Senhor, o negócio não está bom, eu estou triste. Não está legal. Conta para ele a verdade, que eu não sei o que ela me disse. Mas a Bíblia diz que ela tem toda a verdade. E de repente a verdade foi o desprezo que ela sofreu, o tempo que ela se afastaram, a saudade da família, o tempo que ela foi ignorada, o tempo que ela foi humilhada, o tempo em que ela não recebeu um abraço. Irmãos, tem hora que tudo que nós precisamos é de um abraço. É só isso que vai curar a nossa alma. Eu não sei o que ela disse. Eu só sei que ela contou para ele toda a verdade. Aí Jesus diz assim, filha, começou restaurando a identidade. Não é mais a mulher de fluxo de sangue, é filha. Ei, é filha.
A tua fé te salvou. A mulher já nem se arrepende. Porque não tem como ser salvo sem perdão. A tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela já tinha, o mal já tinha saído. Mas Jesus determinou: o mal saiu e não volta mais. Ah, você não está entendendo? O mal saiu e não volta mais. E nesse decorrer de um tempo, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Aleluia. Alguém chega e vai falar para Jairo. De repente falou baixinho para não chamar a atenção. E diz: ei, não incomode mais o mestre. A menina está morta. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa muito clara para nós aqui nessa noite. Muito clara. Quando nós entregamos algo na mão do Senhor, e nós deixamos na mão dele, não é aquela pessoa que entrega e quando Deus começa a quebrar o vaso, Deus tem misericórdia, Jesus, assim não. Ou então quer ensinar Deus a trabalhar, lembra de Sara? Aleluia. A promessa não veio no tempo em que ela esperava, ela coloca a data na história e está em resultado até hoje. Quem coloca algo na mão de Deus e não retira, ele não esquece. Ele não abandona e ele não esquece. Jairo tinha colocado essa situação na mão de Jesus. A mulher veio, toda aquela situação. Jairo poderia ter dito: eu cheguei primeiro, você não tem direito. Eu estou aqui há mais tempo, você não tem direito. Eu sou líder, aleluia, da igreja, você não tem direito. Eu amo mais do que você, eu estou na consagração mais do que você, eu trabalho mais do que você. Então você chegar depois, você não tem direito, eu tenho. Ele não disse nada. Jairo ficou onde ele deveria ficar, posicionado. Ele entregou, ele viu ao seu redor o cenário mudar. Se fosse um de nós, a primeira coisa que ele ia dizer: não, Senhor, cheguei primeiro, a menina está morrendo, vamos comigo, deixa essa mulher lá e vem comigo. Não, irmãos, nós somos tão egoístas que nós queremos o nosso milagre, mas não quer o irmão. E se Jesus abençoou a primeira coxinha e deixou para depois, já não é Deus. Nós temos a tendência a murmurar e a reclamar de tudo. Aleluia. Quer um conselho? Fica na posição. Entregou na mão do Senhor. Amém. Mas chegou alguém mês passado e Jesus já fez na vida de alguém e não fez a minha. Deixa eu dizer algo para nós. Deus não prepara a bênção para seu ninguém. Agora Ele me prepara e te prepara para entregar aquilo que Ele tem para nós. Porque, como a irmã disse, tem pessoas que estão perdendo bênção. Tem. E são muitas. Perdendo prosperidade, perdendo vitória, perdendo muita coisa, porque não entende os detalhes. Não entende que Deus é um Deus de detalhes. Ele trabalha com detalhes. Quando nós percebemos o cuidado de Deus, a ação de Deus, e nós nos rendemos, irmãos, é outra situação. Só que muitos de nós, está lá em Isaías 43, 18, preso, aprisionado em coisas do passado e em lembranças, aquilo que já foi. Você nunca vai viver o novo de Deus enquanto você não desapegar daquilo que vem. O sacerdote, todo dia, ele ia lá, limpava o altar e o fogo não apagava, tá? O fogo não apagava. Ele tirava cinza, colocava lenha nova e o fogo continuava a arder, a queimar. Aleluia. Mas tinha que tirar cinza. Porque um lugar cheio de cinza não tem labareda, não pega fogo. Deus glorioso, aleluia. Aleluia. Jairo fica posicionado. Santo, santo. Aleluia. Está tudo acontecendo. O cenário mudou, a situação mudou. Aleluia. Mas Jairo está ali quietinho, caladinho, aguardando, esperando o milagre que ele foi buscar. Ele não abriu mão de tudo à toa, irmãos. Ele não roubou à toa. Ele não tomou à toa. Ele não foi à toa buscar o milagre. Aleluia. Ainda que o cenário mudou, ele permanece fiel, posicionado no lugar onde deve
está morta. Aí eu te faço uma pergunta: quem ouviu a notícia? Quem foi que escutou a notícia? Foi Jesus ou foi Jairo? Jairo. A notícia foi dada para Jairo. Só que quem deu a resposta foi Jesus. Eu não sei, não foi a notícia que tu recebeu. Mas se Jesus não disse nada, tem jeito. Quando eu fui desenganada, depois de mais de 2 meses de muitos exames e de muitos hospitais percorridos, quando o doutor Joaquim, ele olhou para mim, sensível como são os médicos, e disse: você tem 4 dias de vida, pode internar para você ficar na morfina, para você sentir menos dor. Desse jeito. E ali, se você não tem experiência com Deus, talvez você não tenha, eu recebi uma anestesia do céu que aquilo não me abalou. Eu ouvi o que ele disse, mas eu não disse nada sobre o que ele disse. E fui internada, e depois de 4 dias, no 5º dia, eu estava viva. E eu disse: Deus, se o Senhor ainda tem algo comigo, fale comigo. Deus tirou de perto, Deus tem um negócio muito assim, particular. Ele tira as pessoas de perto de mim. Ele me põe completamente dependente dele em alguns momentos da minha vida. E nesse momento, ele tirou todos os meus amigos, tirou tudo. Até as pessoas que congregavam comigo. Aleluia. E não foi lá nenhuma das irmãs que perguntavam onde você vai pregar, não apareceu. Onde você vai louvar, não apareceu. Não apareceu ninguém, a não ser a minha parentela, os meus pastores, aleluia. Mas as pessoas que me rodeavam desapareceram todas. Só que Deus sempre tem um remanescente. Não foi profeta, ninguém me ligou, ninguém foi lá botar a mão na minha cabeça. Ao contrário, a ligação que eu recebi de uma pastora foi: fiquei sabendo que você está com câncer no estado terminal, que pena. A lágrima desceu, porque, irmãos, eu não sei se alguém sabe o que é desprezo. Eu sei. Eu me senti completamente abandonada. Passaram-se uns dias e Deus levou um pastor. O nome dele é Adão.